Bom dia, estamos aqui reunidos mais para um domingo, um café com a CEF, com a presença de nossa amiga Carla, Margarete, nesse domingo. Com muito prazer, que a gente está fazendo esse trabalho. E para darmos início, eu peço a Carla que faça a prece inicial para os nossos estudos. Bom dia a todos. E vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o nosso mentor espiritual e, com a permissão de Deus, nós rogamos a Ele nesta manhã de domingo, amparo espiritual, que em cada casa, em cada lar, onde quer que vocês estejam ouvindo essa palestra, possam ser acolhidos na medida do possível. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, nos fortalecendo para mais uma semana que se inicia. Que assim seja. Assim seja. Então, meus queridos, hoje o nosso tema é a reencarnação dos laços de família, um tema bastante comentado na doutrina espírita, que tem como objetivo esclarecer, por que os espíritos se unem, porque qual o objetivo dessa união, dessa afeição mútua, das afeições nessa reencarnação. Então, para darmos início esta manhã, o primeiro questionamento bacana que eu trago para a gente poder compreender mais esse tema é o seguinte: como se relacionam afetivamente os espíritos na vida espiritual? O que vocês pensam sobre isso? Como é que os espíritos se relacionam nessa questão da vida espiritual? Bom, eles formam grupos ou famílias, como a gente vê grupos familiares aqui, entrelaçados pela afeição que eles tenham pelos outros, pelos mesmos gostos, pela simpatia que eles têm, pela semelhança, das inclinações. Então, eles realmente estão juntos através de uma afeição. No mundo espiritual não existe a questão do interesse, não é interesse, é realmente o sentimento, as ideias, os pensamentos, eles se unem quando eles têm esses mesmos pensamentos, essas mesmas ideais, aí eles acabam formando grupos. Por vontade, por sentimento, por afeição, por simpatia, Assim como acontece aqui na vida real, a gente se liga, as pessoas fazem os nossos laços de amizade, com aquelas pessoas que pensam da mesma que a gente, idealizam, têm propostas de vida parecidas com as nossas, e aí a gente vai aumentando ou diminuindo, a depender de como a gente se sente em relação ao outro, aqueles laços de amizade. A mesma coisa, isso acontece, como a Margarete falou, em relação à questão espiritual, só que é muito mais forte. Essas afeições é de uma amplitude que a gente nem tem ideia. Interessante que ela falou das inclinações, das tendências, Ou seja, são as minhas tendências, sejam elas negativas ou positivas, vai atraindo ou vai me atraindo para determinadas pessoas. A mesma coisa acontece no plano espiritual. E vale salientar esses laços, eles não se destroem, com o tempo ou com as outras encarnações que vamos ter. Eles se perpetuam durante todo o nosso ser, nosso estado como espírito. Interessante isso, que os nossos pais, os nossos filhos, os nossos tios, as pessoas que compõem a nossa família, elas trazem, um propósito muito importante para a nossa reencarnação, para esse momento agora. E que essa relação, ela vai se perpetuar durante
muitos e muitos tempos. Então, falando nisso aí sobre o que você acabou de falar, a gente fica pensando, né? O que é que acontece com as pessoas que a gente tem esses afetos quando a gente encarna, né? E elas permanecem lá. Como é que acontece isso? Isso se desfaz, né? Porque a gente tem ideias de que com a encarnação, muitas pessoas acreditam que com a encarnação, esses laços se desfaçam. E o que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece? Na verdade, esses laços, quando a gente retorna ao mundo material, né? A gente já tem essa formação no mundo espiritual de pessoas afins, vamos dizer assim, espíritos afins. E aí, quando a gente, algum desses membros dessa comunidade espiritual, ou dessa família espiritual, precisa reencarnar, normalmente elas vão reencarnar em grupos, nesses mesmos grupos, né? Às vezes juntos, às vezes em momentos diferentes, mas todos com o mesmo propósito, que é isso que já quis dizer, que um propósito comum faz com que eles também venham a encarnar para poder se elevar espiritualmente, caso eles não estejam num grau já mais determinado, outros já estão num grau mais elevado. Aí eles vêm reencarnar num grupo que não está com tanta, né, com essa elevação espiritual, mas justamente para ajudar algum desses membros da família, mas essa família carnal que nós formamos aqui, ela também já vem desse mundo espiritual. Somos espíritos afins. Não só, eu não vou nem tratar apenas a família, pai, mãe, filhos, mas inclusive amigos, pessoas próximas, pessoas que se querem bem. Essa afeição, ela perpetua também aqui no mundo material. É interessante isso que você falou, que a ideia, né, o objetivo maior é a questão do trabalho mútuo, né, de um ajudar o outro, de um pegar na mão do outro. Lógico que tem suas diferenças, né? Que ninguém vai ser tão simpático, não é? Tão simpatia plena naquele processo, mas o objetivo é o trabalho mútuo, né? Para a questão do adiantamento moral e espiritual. Completando o que vocês disseram aí, tem a situação de que, mesmo assim, alguns espíritos ainda permanecem lá sem reencarnar. Mas eles vão ter uma separação só momentânea, porém vão estar ligados por pensamento. Então, esses laços não se desfazem. E à medida que a gente vai reencarnando e vai evoluindo moralmente e se apegando menos às questões materiais, a gente vai estar aumentando esses laços. Como vocês mesmos falaram, a Margarete falou aí, quando a gente retorna à casa do Pai, né, após morte, a gente reencontra com aqueles que a gente tem afeição. É como se a gente fosse viajar e retornasse de uma viagem e encontrasse com os nossos amigos. Outra coisa que a Margarete falou é a questão dos grupos. Os laços de família não estão ligados só aos laços consanguíneos. Nós três aqui somos um grupo de amigos. E quem sabe, né, que nós também não formamos esse mesmo grupo, mas como família espiritual, né, lá, quando a gente voltar à pátria, né, à pátria, ao Deus, à casa do Pai, e estarmos formando a nossa família entre nós. Então, como é que eu vou ajudar o outro se eu não estiver próximo a ele? Então, eu posso estar numa relação de amizade, eu posso estar numa relação de trabalho. É uma relação que nos permita estar no dia a dia, onde eu possa contribuir com o outro de alguma forma. E agora, cara, de que forma a gente pode, né, trazer essa relação mais forte, né, mais forte mesmo, né, mais unida? De que forma a gente pode fazer isso nessa encarnação? Então, como eu disse, à medida que a gente vai reencarnando, que a gente vai entendendo o verdadeiro sentido da vida, que é nos evoluir a cada dia moralmente, Massa, sim. né? Tentando a gente se desapegar das coisas materiais, porque a grande maioria, quando a gente nasce, a questão é sobrevivência. Então, vamos trabalhar para sobreviver, vamos estudar para poder, no processo evolutivo, se manter aqui, e lá na frente vinha um trabalho produtivo que nos gere dinheiro e nos mantém aqui.
Mas nesse desenrolar da nossa vida material, a gente tem que aprender a se desapegar das coisas materiais, porque isso aqui tudo um dia passa. E a gente tem que aprender com as relações, com o dia a dia, seja esse laço ou essas relações dentro de família ou fora dele, trabalho, amizade, a gente vai aprendendo e nos conhecendo. O autoconhecimento faz a gente na busca de uma melhoria. Então, à medida que a gente se desapega das questões materiais, a gente retorna para a casa do Pai, para Deus, né, para o mundo espiritual, ou para a erraticidade, menos apegado. E aí é onde a gente fortalece as nossas relações, porque o grande objetivo desses grupos, né, espírita, ou desses laços espirituais, é justamente ajudar um ao outro no seu progresso espiritual. Então, é assim, à medida que a gente vai se desapegando à matéria, e à medida que a gente, dentro dessas relações, a gente busca mais realmente essa afeição verdadeira e menos o interesse material, vamos dizer assim, essas relações vão se tornar mais tênues, mais puras. Então, quanto mais pura é essa relação, mais esse laço vai estar fortalecido. Eu posso dar um exemplo disso. Há um laço que a gente tem com o filho, com o sobrinho, com uma pessoa, uma mãe, porque a gente não tem a maioria das pessoas, né? Não é que é regra, porque devem existir as exceções ainda de pessoas que não estão com uma evolução moral suficientemente para criar esse laço dessa forma. Mas quando a gente fala de mãe, de filho, não existe interesse material, existe um interesse afetivo. O amor é maior do que qualquer coisa. Mesmo que o filho erre, mesmo que a gente vai continuar com aquele amor com o mesmo tamanho, até mais forte, porque quanto mais torto é o filho, mais a mãe protege. Então, assim, é um exemplo de um fortalecimento de relação. Então, quanto mais puro é o sentimento que nos une, mais próximo a essa, né? Mais firme é essa relação. É interessante você falar sobre isso, porque também existe uma diferençazinha aí, né? Voltamos e venhamos. Existe a questão da afeição espiritual, existe também a questão da afeição carnal, né? São duas coisas diferentes, que a gente percebe que existe a afeição carnal. Eu posso perceber que, poxa, aquele momento ali, aquela pessoa significa muito para mim, mesmo que, né, apareceu do nada na minha vida, é uma afeição carnal. Mas, né, para vocês, trazendo, né, para a gente entender e compreender, qual é essa diferença das Seguindo afeições? essa linha de raciocínio que eu coloquei, vamos dizer que as paixões, né, que são coisas assim mais momentâneas, muitas voltadas por questões realmente ainda no sentido material. Então, essas relações que envolvem a matéria, que envolvem interesses materiais, elas normalmente são fracas, elas são fragilizadas e elas não são verdadeiras, né? As afeições verdadeiras, elas são laços realmente espirituais. Não cabe no laço espiritual uma afeição onde existe interesse material. Então, é totalmente separada uma coisa da outra. Eu gosto muito de usar exemplos, né? Para a gente poder entender melhor. Digamos que uma determinada garota, ela quer casar, mas ela só quer casar com um homem rico. Então, ela tem um interesse. O que motiva ela ao casamento não é um sentimento verdadeiro pelaquela pessoa, mas um interesse material. E como a gente aprendeu, a própria Evangelho traz isso, que os laços ligados pela matéria, eles se desfazem automaticamente com a morte. Diferente de essa relação ter nascido por amor e o interesse de se casar fosse por amor. Então, isso ia se permanecer após a morte. Então, aí a gente consegue exemplificar as duas situações, tanto o interesse material, a pessoa que está interessada em casar com outro porque ele é rica, ou a outra casar simplesmente por amor, por gostar, ter afeto àquela pessoa. Então, aí são duas coisas bem distintas, né? Você falou a palavrinha-chave aí, interesse, né? Existe um interesse espiritual, que é o interesse de evoluir, de estar junto, de adiantamento. Existe também o interesse carnal, que é isso que você trouxe aí, dessa pessoa que só pensa
em casar para ter dinheiro, não. Vou me relacionar ali com aquela pessoa, que a gente sabe que essas ligações baseadas em interesses, elas não permanecem no mundo dos espíritos, correto? Sim. Não, Concorda, Margarete? totalmente. Essas ligações carnais, elas só envolvem, elas se unem através dos sentidos, né? Então, é aquele momento que ela vive aqui. Quando esse momento passa, ela passa junto com, quando o espírito desencarna, ela passa. Então, todo laço, melhor, toda ligação vinculada ao interesse que a gente tenha como essência o egoísmo é sinal que é um laço material. E a Né? morte separar, né? E a morte Exatamente. separar. Entender e vejam, percebam que os grupos se relacionam e se reencarnam com um propósito. Então, as pessoas estão ligadas na família, nascem naquele seio familiar por um propósito. Né? E esse propósito é justamente para nos levar ao processo evolutivo espiritualmente. Se a gente não tiver nesse seio familiar encarnado essa construção para o entendimento de evolução espiritual, a gente também pode encontrar isso nas outras relações de amizade, trabalho, coisa e tal. E quando ainda assim não tem, a gente também tem nossos laços espirituais que estão lá, ainda não encarnados, que estão através de pensamento, nos auxiliando positivamente ou nos ajudando a progredir, tendo que a gente todos não encarnaram. Então tem uma parte que permaneceu lá desencarnada, que também está junto conosco no pensamento de progredirmos. Porque talvez até eles estejam mais até evoluídos do que nós, mas para que a gente possa se unir lá na frente, mais tarde, a gente tem que estar na mesma sintonia. E para que eu esteja na mesma sintonia, eu tenho que estar evoluída espiritualmente em relação ao outro. Então, o outro vai me ajudar, de uma certa forma, a progredir para isso, para que um dia a gente possa. O mais legal da questão do espiritismo é que ele não rompe os laços afetivos, que mesmo pós-morte a gente permanecerá. E uma vez encarnado, temporariamente estaremos separados, mas voltaremos a nos unir na erraticidade. Isso é lindo, porque a gente acha que com a morte tudo se acaba, os laços permanecem, aí o desespero por questão do apego, né? De achar que nunca mais vai acontecer. E aí vem o conforto do espiritismo de entender que um dia a gente vai se reencontrar. É isso. E é interessante também que, às vezes, nesses processos de reencontro, a gente simpatiza ou antipatiza com certos laços, né? Esses laços criados espiritualmente. Por quê? Me contem aí. Provavelmente de existências anteriores, a gente também criou rixas, antipatias com determinadas pessoas, e a gente traz esse sentimento conosco, não morre, esse sentimento se transforma, é diferente. Então, se eu alimentei ódio e raiva, eu vou levar comigo. Encarnação. Então, à medida que isso não me faz bem, que isso faz me atrasar, me paralisar naquele estágio, digamos assim, né, de evolução, ao mudar aquilo, eu mudo a sintonia e uma nova relação. Aí Deus, com a misericórdia divina, permite que essa pessoa venha na minha família para que eu consiga, né, uma oportunidade de mudança dessa relação afetiva. De antes era ódio e agora passe a ter uma relação de amor. E quando é muito forte, às vezes vem a questão até do laço de mãe e filha, porque vem aquela questão já preconizada, né? Mãe tem aquele amor condicional, não sei o quê. É como você criasse um paradoxo e que a gente precisa quebrar. Porque essa relação tem que ser uma relação amorosa, não uma relação de ódio. E aí a gente vai se permitindo, é uma oportunidade que Deus faz, né? A gente vê nas pequenas coisas a mão de Deus ali trabalhando para o propósito do bem. É muito fantástico isso. Então, aquele E do bem mútuo, né? Se você pensar, é do bem mútuo. É do bem para a evolução espiritual daquele ser que não está tão adiantado e que está precisando daquele apoio, e da pessoa que está mais evoluída, mas que ainda tem um pouco daquela antipatia de tirar do seu coração aquele sentimento negativo, né?
Vocês Então, acabam muda. de falar agora a finalidade, né? Porque esses espíritos antipáticos surgem nessa reencarnação, né? Que Carla acabou de falar, existe um propósito, existe um momento um momento mútuo, né? De se melhorarem. Aí por isso que vem a questão, às vezes, mãe e filho, né? Às vezes vem de filho para mãe. E existem várias relações que, às vezes, Deus, na sua infinita sabedoria, cria um ciclo, né? O ciclo da vida para, né, modificar aquele propósito de laço familiar. E aí, como é que Deus permite isso? Através do véu da ignorância. Porque ao reencarnar, eu esqueço todo o meu passado reencarnatório anterior. Porque se assim não fosse, eu ia lembrar que aquela pessoa me fez mal ou eu fiz mal para fulano de tal. E nunca ia conseguir romper esse laço de animosidade. Aí a gente vem esquecendo todo o passado reencarnatório na oportunidade de transformação de um ódio para o amor. Pô, É uma, é uma fantástico. ocasião. É uma ocasião. É uma ocasião de progresso, né? Para uns e de provas para outros, né? De uma certa forma, uns vão progredir e outros vão ter aquilo como uma prova, porque quanto mais resistente for o espírito à vontade de Deus e abrir seu coração para esse amor e para esse sentimento, então para ele aquilo ali vai ser um castigo. Verdade. E para outros não, é uma oportunidade de progresso, né? Dele poder crescer mais ainda, dele ter uma oportunidade realmente de se aproximar mais de Deus, porque quanto mais a gente eleva a nossa moral, nosso pensamento e nossa bondade e os sentimentos bons que a gente pode ter dentro da gente, mais longe da materialidade, dos sentimentos negativos, das coisas que vão botar a gente para baixo, vão se eliminando da nossa vida e mais próximo de Deus a gente vai chegando, né? Agora eu pensando rapidamente aqui, gente, né, a gente tem várias reencarnações, né? Lógico, né? Eu não vim, essa não é a primeira vez que estou aqui, né? Aí agora eu fiquei viajando, será que eu tenho vários pais, várias mães no mundo espiritual? Eu ia falar sobre isso, mas de uma outra forma. Porque vejam que a gente reencarna várias vezes, ou seja, não é uma única encarnação que a gente resolve a situação de animosidade. E para isso a gente precisa reencarnar várias vezes. Esse reencarnar várias vezes, eu posso ser pai hoje, amanhã, no outra encarnação, ser mãe ou ser filho e vice-versa. Ou seja, a minha essência, espírito, permanece o mesmo. O meu corpo é envoltório de encarnatório que vai mudar. Então, esses laços espirituais, a gente tem o espírito, a essência espiritual mesma. Quando retornar, ele retorna aquela essência. E os pais, a gente só muda de papel. É como se a gente estivesse, como é que se diz, interpretando uma novela. Nessa novela eu sou tal figura, na outra eu sou outro personagem. Na verdade, quando a gente iniciou o assunto, a gente falou de famílias e de grupos que se formam no mundo espiritual. No mundo espiritual, esse termo família não existe. Todos somos espíritos, todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Então, essa formalidade de papel que a gente tem na Terra é da Formação Terra. Carnal. Essa é formação carnal. Esse grupo familiar que a gente compreende é uma questão de encarnação, é uma questão aqui da Terra. Quando a gente morre, todos somos irmãos, uns mais elevados e uns menos elevados. Então, assim, esse personagem, como Carla falou, que uma vez a gente vê filho, na verdade, a gente forma esse grupo, que é um grupo afim, no intuito de um progresso e é essa fraternidade para a gente poder se melhorar, tem essa ocasião de progredir moralmente. Então, lá, quando a gente está no mundo espiritual, não existe pai, não existe mãe. Por isso que quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai se agrupar com as pessoas, com os espíritos que nós temos feição e afinidades. E esse grupo sempre será o mesmo. Momentaneamente estaremos separados por uma questão reencarnatória, mas esse grupo nunca vai estar totalmente disperso nem longe, porque um vai estar cuidando dos outros. Aí você traz, né? Que lição a gente pode tirar, né, de tudo que a gente falou aqui?
O que a gente pode pensar de lição, de entendimento sobre esse tema? Esse tema, na realidade, me faz botar o pé no chão e parar e ter um pouquinho de consciência. Tipo assim, cada pessoa na nossa família tem um papel. E tem umas que eu vou ter mais afinidades, outras não. E aí o Espiritismo nos traz com essa lição toda que a gente tem um propósito, o grupo familiar tem um propósito e uma oportunidade de mudança desses laços que não eram tão afetivos e passem a ser afetivos e amorosos no futuro. Então, que eu tenha tolerância com aquele irmão que não pensa da mesma forma que eu, que não age da mesma forma que eu e que destoa totalmente do comportamento dos demais da família. Então, que eu tenha mais compaixão com ele, entender até que ele está num nível de entendimento diferente, bem diferente que o meu. Não quer dizer que ele é melhor ou pior, não, com nível diferente que o meu. Porque essa questão do o que é verdade hoje, o que é certo, isso é muito relativo dependendo do ponto de vista de cada um. Então, que eu entenda que ele tem um ponto de vista diferente, respeite, né? O respeitar nos permite a não agredir nem verbalmente o outro. A gente cala, entende, não quer dizer que eu vou conscientizar ou aceitar o que ele está falando, isso vai depender do meu crivo de certo, errado, verdade ou não. Mas o X da questão que me fechou aí no estudo de hoje é que eu tenha compaixão com o meu irmão, seja ele na relação familiar, dentro de família, o trabalho, seja lá com quem for, que ele pensa diferente, eu preciso ter um carinho, uma dedicação, um cuidado diferente com ele. E nem por isso eu venha degladiar ou brigar, porque ele não pensa da mesma forma. E a gente tem dificuldade de agir amorosamente com aquele que não pensa da mesma forma que a gente. Ou que não age como a gente acha que é certo que ele deva agir. Mas muitas vezes, dentro do erro dele, na nossa visão, ele está agindo de acordo com a necessidade dele, né? Ou a necessidade dele num plano, que muitas vezes, mesmo a gente achando aquilo errado, e a partir do momento que a gente está envolvida numa família, a gente tem que compreender que esses problemas que nos circundam, a gente também faz parte dele, mesmo que efetivamente não seja eu que esteja causando alguma coisa nesse momento de errado, mas que se eu estou ali para auxiliar, eu estou ali para contribuir de alguma forma para o progresso de todos. Então, tem uma parte aqui no roteiro que me chama a atenção, e que eu acho que resume bem isso. No plano físico, como no espiritual, o amor liga os seres por laços indissolúveis, que se tornam mais estreitos a cada nova encarnação. E eu completo ainda quando ele diz assim: a reencarnação nos estimula a solidariedade entre os encarnados e desencarnados, e juntos aos que encarnamos em família, nos reclamam auxílio e encorajamento, amor e amparo. Então, amor é a base de tudo. Então, quando realmente a gente colocar esse amor, isso vai ser indissolúvel, essa relação. E essa relação é eterna, é para sempre. Se no momento nós estamos passando por qualquer dificuldade entre família, a gente tem que compreender que a gente faz parte daquele processo e que a gente precisa ter um olhar mais amoroso e uma ação mais amorosa para com todos, para que a gente possa, juntos, evoluirmos, né? Me lembrei agora, certa vez eu fui para o acolhimento fraterno e uma amiga me falou o seguinte, que me deu um bom na minha vida, né? Que era o seguinte: os nossos laços de família é algo muito importante, porque ali a base familiar é uma escola, né? A gente sabe que é uma escola fraterna. É um aceitando o outro nas suas dificuldades, é um vendo as dificuldades do outro, é um vendo os defeitos do outro, é um querendo julgar o outro. É uma escola, não é uma escola de fraternidade. E o que nos auxilia, o que nos ajuda é a gente ter um discernimento de separar as atitudes do ser. Quando a gente compreender que a gente pode separar a atitude de alguém, né, que representa o nosso ser, representa a nossa base familiar ali, do que ela representa como algo espiritual, uma pessoa que está ali para lhe
dar o suporte, né, para conseguir esse alinhamento moral é muito importante. Então, assim, isso parece, poxa, se eu começar a refletir e pensar, né, que essa pessoa é essa pessoa e a atitude dela não condiz com o que ela me representa, aí foi uma questão muito, rapaz, muito angelical até. Né? Quando eu pude perceber isso, gente, a minha base familiar mudou muito, muito. É engraçado, já, porque assim, ó, quando não existe esse laço familiar, quando a gente está dentro do acolhimento, por exemplo, que vem alguma situação que pedindo nosso auxílio, a gente consegue separar, a gente consegue olhar para aquele ser e orientá-lo de uma forma sem envolvimento. Então, a gente não julga, a gente não condena, a gente não aponta o dedo, porque a gente não faz parte daquele processo. Quando a gente está dentro do processo, como família, como irmão, como pai, como mãe, como tio, como um laço mais próximo, essa proximidade faz com que a gente condene, porque a gente compreende o meio que a pessoa está vivendo e muitas vezes a gente faz esse papel de condenar, porque a gente não, poxa, ele tem É o tudo, ele melhor. faz A tudo, gente quer o por que melhor ele para o se outro. envolveu? É, E aí é muito mais difícil. Então, é. realmente, essa questão de laço de família é uma escola mesmo que a gente precisa transpor, precisa amar, para poder a gente não ter essa elevação espiritual de se separar, né, do contexto, porque você conhece a fundo a história. Então, você acaba julgando, Conhece o apontando, ser. condenando. Conhece o ser. É isso. Aí é muito mais difícil a gente fazer. Então, a partir de agora, a gente tem que parar e pensar, não, vamos parar. Independente do sentimento e de eu conhecer esse ser ainda é um ser que precisa de auxílio e que eu estou aqui para ajudar e não para apontar, nem condenar, nem julgar. Né? É justamente o que a gente precisa, que não é fácil, mas a gente precisa compreender isso. É só completando o que vocês falaram aí, a gente precisa entender que, como uma escola, a gente vai tentar dar o melhor que a gente pode. Isso quer dizer que em momentos a gente vai falhar, porque somos também seres imperfeitos. A gente não é por toda a perfeição, porque para não existir aquela cobrança absurda, e a gente também não está fazendo uma fantasia aqui, achando que tudo é lindo e é possível e é fácil. Não é fácil. Não Não é é? à toa que a gente reencarna várias vezes para poder começar a digerir aquilo, aceitar e depois começar a agir com amorosidade. É uma coisa que é gradativa. E o gradativa vai buscando essa consciência que vocês estão falando aí, a gente, com a medida que a gente vai tendo autoconhecimento, nos entendendo, entendendo qual o propósito da vida, os ensinamentos de Jesus que esteve aqui, a gente vai começando a clarear a mente, e aí dando os start assim, de luz, poxa, eu não agi da forma legal, ou eu não agi, né, eu deveria ter pensado dessa forma. Mas aí, até então, a chegar o momento de agir corretamente, isso é um processo. O falar aqui é muito fácil, mas o agir instantâneo, como a gente está falando, não é fácil. Porque os três aqui, com certeza, têm as suas falhas, os seus atos de loucura, seus atos de raiva. E a gente, quando se dá conta, a gente, poxa, agir de forma não deveria. E a gente fica naquela consciência de culpa para depois começar a agir. Mas é um processo, a gente tem que entender que tudo isso é um processo. E gradativamente a gente vai conseguir chegar ao objetivo final. Cada um no seu passo. Por isso que eu tenho que entender que o outro está no passo dele. Não posso exigir que ele esteja no meu passo. Cada um no seu passo. Aí a gente vai chegando ao processo evolutivo. Então, minhas amigas, meus amigos que estão nos assistindo, esse foi o nosso tema, né, no nosso Café com a CEF, esse domingo. Que vocês possam também compreender, ou posteriormente, ler essa parte do Evangelho, capítulo 4, né, do Evangelho. Do item 18 ao 24. Isso, do item 18 ao 24, para vocês poderem compreender mais, né, sobre essas questões de laços familiares, encarnações, tudo isso aí que conversamos. Então, mais uma vez, agradecemos a presença
E eu peço, né, a Deus que a gente tenha força, paciência e resignação para essa escola, né? Então, vamos fazer a nossa prece final, fechando os nossos olhos, sentindo a presença dos nossos mentores, sentindo a nossa presença no salão da CEF, em uma doutrinária. Sentimos, nesse momento, o passe coletivo que a nossa casa oferece, mesmo estando longe. Que assim, Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, possa nos conceder paciência para todos aqueles laços espirituais, seja afetos, desafetos, que possamos nesse momento encaminhar uma chuva de bênçãos para todos. E é com muito amor que encerramos a nossa atividade desta manhã. Assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Bom dia a todos, boa semana e obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui no trabalho. Que cada um possa sentir a semente que existe em nós, que é a nossa centelha divina, que é Deus. Que a gente alimente a cada dia isso. Quando a gente para só para olhar um pouquinho, a gente vai acendendo isso dentro de nós e tomando consciência, que a grande questão é tomar consciência. Bom dia. Tá, bom dia. Vamos iniciar agora a bênção do passe, neste caso virtual, com a mesma eficácia do passe presencial. O que caracterizará será a intenção com que aquele que se posiciona como receptor terá, entregando-se com a confiança e a boa vontade. Respiremos profundamente e vamos nos transferir mentalmente ao auditório da nossa querida instituição, Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, onde criamos a energia e a psicosfera apropriada para nos conectarmos com os amigos espirituais. Já com este ambiente em nossas mentes, façamos as respirações profundas e nos conectando com os amigos espirituais, com o nosso mentor. Respirando, inspirando e expirando e criando um canal de intercâmbio com os planos superiores, nos proporcionando mais equilíbrio, nos fortalecendo a fé, permitindo que os benfeitores nos renovem. Batei e a porta abrirá à nossa frente, com uma luz intensa que nos aquece e clareia nossas mentes e as almas. Sentimos uma paz tão grande. Nos deixamos ficar assim por alguns segundos. Aos poucos, vamos retornando devagar, leves e agradecidos. Senhor, fazei-nos instrumentos